Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de matemática e o assunto ditado e escrita por extenso dos números. Inicie uma conversa com a criança comentando que a atividade proposta no exercício 1 é um ditado de números e que você irá ditar alguns números. Aqui estão os números que você irá ditar: 3, 6, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 37, 47, 58, 69, 79, 81 e 91. Repita várias vezes para que ela consiga ouvir e registrar. Dê um tempo entre cada número ditado para que a criança não fique perdida. Durante o ditado é importante que observe como a criança registra os números, se apresenta familiaridade com os nomes dos números, reconhecendo-os com facilidade, ou ainda se procura apoio no quadro numérico. Veja também se ela faz os números espelhados, então invertidos, né? E inclusive se está bem feito o número, por exemplo, às vezes o 5 parece um S, né? Nesse momento de ditado, como está proposto aqui, que pode procurar apoio no quadro numérico, a criança que precisar, que ela tem dúvida, que ela não sabe, ela pode buscar essa ajuda aí, tá? Então não tem problema. Isso faz parte da aprendizagem, inclusive, né? Porque ela vai olhar o quadro, ela vai aprender, vai ter que entender melhor. Ao término do ditado, aí sim, ó, faça as intervenções necessárias. Então deixa ela fazer do jeito dela. Quando ela terminar, aí sim você orienta o que precisa ser corrigido. Peça que realize as atividades 2, 3, 4 e 5. Para complementar essa atividade, explore no quadro numérico a leitura e a escrita dos números. Promova também contagens orais da sequência numérica e solicite que a criança identifique no quadro numérico os números do ditado. Então, identificar, vamos colocar aqui, procure, mostre, tá? Então, tá lá no ditado, vai no quadro numérico e fala, ó, esse aqui é o número que está no ditado, esse é outro número, tá bom? Então, número 1, agora é o ditado, né? Dite para a criança os números que estão no primeiro parágrafo dessa aula. A criança deverá desenhar os números. Então vai desenhar, não é escrever por extenso agora, 3, 6 e por aí vai. Tá bom? Então, eu vou ditar. Precisar pausar, voltar de novo, não tem problema. Tá bom? Não vai ter número repetido. Então, se por acaso tiver dúvida se já foi, se não foi, vai preencher esse quadro aqui. Tá? Então tá. Então vamos lá. Momento, Então vamos. 3, 6, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 37, 47, 58,
69, 79, 81, 91. Precisar voltar ao vídeo, até para conferir, pode voltar e com os pais aí, quem estiver ajudando na leitura, de repente volta lá em cima no início da aula tem, tá bom? Pinte de amarelo os quadrinhos em que os números ditados são menores que 20. Ah, então o que for menor, pinta, tá? E claro que se for no caderno, não fez um quadro, só vai pintar o número. Põe numa lista, o número embaixo do outro, ou um do lado do outro, enfim, e aí pinta. Pinte de azul os quadrinhos em que os números ditados são maiores que 60. Pronto, tá lá, ó. Menores que 20, amarelo. 20 ficaria amarelo? Não. Aí seria menor ou igual, tá? Maior que 60, azul. 60 seria azul? Não. É a parte depois do 60. Maior, tá? 60 seria igual. Qual foi o maior número ditado? E agora, vamos ao quadro numérico de apoio para o ditado, caso necessário. Então, se a criança tiver dúvida, ela pode vir aqui. Vamos aproveitar esse quadro aqui e retomar o seguinte. Olha, aqui estão os algarismos, né? Quais são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10? Não, 10 não é algarismo. 10 é o número formado pelo algarismo 1 e algarismo 0. Então, algarismos são esses, que a partir deles a gente forma todos os outros números. Seria o alfabeto da matemática. Tem o da língua portuguesa, né? A, B, C, com as letras que formam qualquer palavra. E aqui os algarismos que formam qualquer número. Temos aqui uma tabela. O que é tabela, professor? Tabela, ela organiza informações em linhas e colunas. Então, tabelas são informações organizadas em linhas e colunas. São informações organizadas em linhas e colunas. Tabela. Muito bem. Então, olha aqui. Nessa primeira tabela, nós temos só unidades, números formados por unidades, né? E aqui, ó, a cada linha que vai descendo, vai mudando a dezena. Olha aqui, ó, dezena 10. E aí você pode ver que na linha do 10 é formado pela dezena 10. E aí você junta com a informação aqui, ó, da coluna, unidade 1. Aí continua na linha do 10, né, ó. O 1 do 10 com 2. O 1 do 10 com 3, tá? Então, esse 13, ele é formado por uma dezena e 3 unidades. E esse, uma dezena e 4 unidades. E esse daqui, ó, vai ser a dezena do 20, né? Então aqui tem duas dezenas. 20 são duas dezenas. Então, o 25 é formado por como que ele é formado? Ele é formado pelo 20 mais o 5. Então, ele tem duas dezenas e 5 unidades. E o 28, ele tem duas dezenas e 28 unidades. Então, quando você junta dezena com unidade, você está compondo, juntando um número. Ah lá, compôs o 20 com 1, deu 21, você compôs. E o caminho contrário seria decompor, certo? Separar.
Então o 21, ele é formado por quem? Pelo 20 mais o 1. 20 e o 1. E o 46 é formado por quem? Ele é formado pelo 40 e pelo 6. Isso é importante, porque mais para frente a gente vai estudar um pouco mais especificamente isso. E muitas vezes facilita tanto entender o número, quanto para resolver problemas de adição, subtração e por aí vai. Tem vários caminhos para a gente resolver. Então, compor e decompor ajuda também, tá bom? Muito bem, vamos passar aqui, ó, as dezenas, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, só que na do 10, que alguns números vão ter um nome diferente, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui que volta, ó. 16 é o 10 e o 6. 17, 10 e o 7. 18. Então aqui começa com a palavra 10, né? A partir. Esses aqui são diferentes. 11, 12, 13, 14, 15. Agora, daqui em diante é igual. 20 e 1, 20 e 2, 20 e 30 e 1, 30, entendeu? 40 e 1, 50 e 1, 60 e 8, 70 e 9, 80 e 6, 90 e 6. Então, importante saber o nome dessas dezenas e saber escrever também, tá? E aí eu peço atenção na hora de escrever com palavras com 2 S's, que aluno costuma errar muito nisso, e palavra com N ou M, normalmente N, então 60 tem 2 S's e tem um N. Então atenção nessas coisas, tá? Muito bem. Bom, e aqui então, o que vai fazer? Vai olhar lá na tabela do ditado, certo? E vai escrever aqui, escreva por extenso, como se lê os números, os numerais ditados no exercício, né? No exercício 1. Então, coloca o número e escreve 3. Põe o número 6, certo? Atividade fácil, atividade para quem está aprendendo os números, também é escrever, não é? Por gentileza, sempre antes de enviar a mensagem, manda uma mensagem com a data da aula. Atenção para não errar a data e não errar a disciplina. Tem gente que está enviando trocado. Ou às vezes manda 2 aulas numa mesma mensagem, né? E coloca a que são do dia, né? Então, por exemplo, história e matemática. Manda história e matemática e põe lá na mensagem, matemática dia tal. E não escreve que tem história. Então é importante colocar a disciplina, tá? Ou as. Certo? Mande a foto do cabeçalho também, isso ajuda bastante, para depois mandar a foto. As fotos. Certo? Então espero que tenham gostado. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.